Ei, crianças, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de evangelização? Vamos começar então a nossa aula com a nossa prece. Quem vai fazer? Eu. Vamos lá. Todo mundo fechando os olhinhos, respirando bem fundo e elevando a nossa mente a Papai do Céu. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre de amor, amigos espirituais benfeitores, agradecemos por mais essa tarde, por essa oportunidade de podermos nos reunir para mais um estudo. Que os senhores possam zelar pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por todos os nossos amigos, em especial por todo o planeta. Assim, pedimos a permissão para que possamos dar por iniciado em mais uma tarde de evangelização. Que assim seja. Muito bom! E aí, tudo bem com vocês? Ah, que bom! Por aqui também está tudo bem. Vamos lá. Gente, hoje vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas tem na família de vocês, aí dentro da casa de vocês? Quantas pessoas? 2, 3, 4, 5? Pois bem. E o que une vocês? Qual que é a força? Qual que é o elo? Qual que é o sentimento que une cada um dos integrantes dessa sua família? Me conta. Vamos lá então. Gente, os membros de uma família costumam ficar felizes unidos? Por que eles ficam felizes quando estão unidos? Ficar junto com a sua família sempre é bom? Em que situações essa convivência com a família é ruim? Por quê? Vão respondendo, tá? Todos têm liberdade completa na família? Todo mundo pode fazer o que der na cabeça aí dentro das nossas casas, com as nossas famílias? Existe algum limite? E em que condições poderia o homem ter absoluta liberdade no mundo, a começar por dentro de nossos lares? E aí? Será que a gente pode ter liberdade absoluta? Então fica esse questionamento, tá bom? Pensem e eu já volto. Pois bem, vamos conversar um pouco então sobre essa célula, sobre a família? Vamos lá. Gente, para começar, todos nós sabemos que a família é o local onde espíritos se reúnem, tá? Para essa convivência próxima, tá? São espíritos que são amigos e que vêm resgatar e estreitar esses laços de amizade, tá? De vidas passadas, tá? E que são fortalecidos no plano espiritual, ou se não, resgatar, tá bom? A amizade. Quando, em alguns casos, esses espíritos, eles são antipáticos, eles não têm simpatia, eles vêm resgatar algo que seja necessário, tá? Que em outras vidas eles lesaram, tá bom? Pois bem, então essa convivência familiar é para estreitar os laços de amizade ou para resgatar débitos, vamos dizer assim, passados, tá bom? Porém, gente, o homem tá dentro de casa ou em qualquer lugar do mundo não possui liberdade total. A partir do momento que um homem convive com uma outra pessoa, ali começa a obrigação de respeitar o próximo, tá? Então a sua liberdade, ela termina quando o direito de outra pessoa começa. Ficou difícil a frase? Vamos então destrinchar, tá bom? Gente, aqui
em um livro, tá? Cujo autor se chama Richard Simonetti. Nesse livro tem um capítulo intitulado Os Limites da Liberdade. Isso já nos mostra que a liberdade possui limites. Ela não é ampla, ela não é absoluta, tá? Então, é feita uma pergunta. Em que condições o homem poderia ter de absoluta liberdade? Sabe qual foi a resposta? Quando ele se encontra sozinho no deserto. Só assim. Uma resposta bem interessante, né? Então, ele vem falando que a partir do momento que duas pessoas convivem juntas, tá? Aí nasce a obrigação de respeitar o direito do outro. Então, nós não podemos infringir o direito da pessoa que está próximo da gente, tá bom? Nós devemos respeitar a pessoa, tá bom? Da mesma forma que ele também deve nos respeitar, tá bom? Então, gente, ninguém possui liberdade absoluta, tá? E na sociedade nós já sabemos disso. Não existem as leis, não existem as polícias, né, que inspecionam, não é, que fiscalizam a observância desse cumprimento da nossa obrigação. Não existe, gente, a justiça, onde as pessoas que cometem infrações são julgados, né? Eles são penalizados e muitas das pessoas que infringem a liberdade do outro e o direito do outro acabam indo presos. A gente não vê isso em jornal, se vocês assistem jornal de vez em quando, isso acontece na sociedade, tá? De forma mais grave, mas acontece. Mas dentro do nosso lar é que a gente começa a exercitar, tá bom? Esse freio na nossa liberdade. A gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer, tá bom? Então, é dentro de casa que nós vamos exercitando esse respeito. É dentro de casa, com os nossos pais nos ensinando, que nós conhecemos o que é respeitar o outro, tá bom? O respeito é necessário para que a gente tenha harmonia nas relações, para que a gente não brigue, para que a gente não lese uma pessoa, para que o outro não fique triste conosco e, consequentemente, para que a gente não fique com a consciência pesada, tá bom? Então, quando houver, isso acontece muito entre irmãos, tá? Então, se houver um desentendimento, tá? Porque você quer uma coisa, o seu irmão não quer, ou vice-versa. Gente, nós temos que ceder, tá? Deixa a coisa passar, deixa passar a situação. É melhor abrir mão do que brigar, tá bom? E dessa forma, quando nós abrirmos mão de certo desejo nosso, em objetivando, vendo o bem-estar do outro, aí a gente está superando o egoísmo e todo mundo sai ganhando. Então, feito esses comentários, hoje nós vamos ter uma história muito interessante que fala justamente sobre esse tema, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Certa vez, dois irmãos moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. E eles acabaram entrando em conflito, eles acabaram brigando. Foi a primeira grande desavença, desentendimento, em toda uma vida trabalhando lado a lado e repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. Durante anos, percorreram uma estreita, porém comprida estrada que corria ao longo do rio para, ao final de cada dia, poderem atravessá-la e desfrutarem da companhia um do outro. Eles se amavam muito. Apesar do cansaço, faziam-no com prazer, pois eles sentiam um imenso prazer em estar juntos, tá? Mas agora tudo havia mudado. O que começara com um pequeno mal-entendimento finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta.
Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas em mãos, um carpinteiro. Então ele lhe disse: estou procurando por um trabalho. Talvez você tenha algum pequeno serviço por aqui ou ali. Posso ajudá-lo? Sim, disse o fazendeiro. Claro que tenho trabalho para você. Veja aquela fazenda além do riacho, lá embaixo. É de meu vizinho, na realidade, do meu irmão mais novo. Brigamos muito e não suporto mais vê-lo. Veja aquela pilha de madeira perto do celeiro. Quero que você me construa uma cerca bem alta ao longo de todo o rio, para que eu nunca mais o veja. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me então onde estão o martelo e os pregos, que certamente farei um trabalho que lhe deixará super satisfeito. Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo o dia, medindo, cortando e pregando as madeiras. Já anoitecia quando terminou sua obra, ao mesmo tempo em que o fazendeiro retornava para casa. Porém, seus olhos não podiam acreditar no que viam. Como assim? Não havia nenhuma cerca. Em seu lugar estava uma ponte que ligava um do lado do riacho e o do outro. Era realmente um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e exclamou: você é muito insolente em construir esta ponte após tudo que lhe contei. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao erguer os seus olhos para a ponte, mais uma vez, viu seu irmão mais novo, aproximando-se da outra margem, correndo com os braços abertos. Cada um dos irmãos permaneceu imóvel do seu lado do rio, quando, num só impulso, correram um na direção do outro, abraçando-se e chorando no meio da ponte. Emocionados, viram o carpinteiro arrumando as ferramentas e indo embora. Não, espere, disse o irmão mais velho. Fique conosco mais alguns dias. Tenho muitos outros projetos para você. O carpinteiro então lhe respondeu: adoraria ficar, mas tenho muitas outras pontes para construir. Olhem só, que história linda! O nome da história eu não falei antes porque vocês iam adivinhar o desfecho. É Construindo Pontes. Então, crianças, digam-me, o que faltou a esses dois irmãos que os impediu de conviver juntos? O que faltou? Gente, faltou a tolerância, não é? A fraternidade, o amor, como condição essencial para a melhoria de cada um. Então, a convivência harmoniosa no nosso lar, né, entre os nossos membros, depende da nossa responsabilidade, tá? É através da nossa responsabilidade como filhos, como irmãos, tá? É que nós vamos conseguir desenvolver a paz dentro de um lar, tá? Por exemplo, nós, filhos, quais são os nossos compromissos, os nossos deveres dentro do nosso lar? É desenvolvermos a gratidão, sermos gratos, agradecidos aos nossos pais por tudo o que eles nos proporcionam. O carinho, o respeito, mas o que? A delicadeza, o amor, a afeição, tá? Então, gente, nós devemos desenvolver esses sentimentos que são nada mais, nada menos do que as virtudes que Jesus veio nos ensinar, não é? Então, é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa que nós começamos a identificar a necessidade de desenvolvermos esses sentimentos e de começarmos a levar para fora de casa, quando possível, todo esse exercício que fazemos dentro dos nossos lares, tá bom? Mas o que nós podemos falar, tá? Nós devemos nos comportar de forma a demonstrar respeito pelos outros dentro dos nossos lares e também pelos que a gente convive do lado de fora, tá bom?
E dessa forma, nós conseguiremos promover a paz na família, tá? E que nunca nos esqueçamos de sermos gratos aos nossos pais e que o respeito que nós temos por eles deve ser o maior de todos o nosso sentimento, tá bom? Então, gente, aqui, Joana de Ângeles, um espírito, né, que dita mensagens que o nosso querido Divaldo Pereira Franco psicografa, ela fala que amar e respeitar os nossos pais é uma manifestação de Deus, de paternidade divina, tá bom? E que em qualquer circunstância nós devemos também amparar os nossos pais quando nós estivermos adultos, tá bom? Que a nossa responsabilidade com os nossos pais é a maior responsabilidade que um homem pode ter na vida. Então, dessa forma, nós aprendemos que a liberdade tem limite, tá bom? Vamos exercitá-la dentro dos nossos lares. E se nós já fazemos, vamos continuar. Então, essa foi a nossa história de hoje. Vamos encerrar? Vamos encerrar a nossa aula fazendo uma prece, agradecendo a Deus pelas nossas famílias. Então, vamos. Todo mundo de olhinhos fechados. Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos imensamente pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Que os senhores possam abençoá-los e assim que nós possamos agir da melhor forma possível dentro de nossos lares, respeitando, auxiliando e exercendo todo o nosso amor. Assim, agradecemos mais uma vez por essa tarde de estudo. Que os senhores possam proteger e zelar por todos os nossos lares. Que assim seja e graças a Deus. Muito bom! Um beijo, crianças, e até semana que vem. Tchau!